CBN Motors, com Paulo Cruz. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro nos sábados de manhã aqui na CBN, pra gente falar desse maravilhoso mundo que se move sobre rodas. E, gente, já estamos caminhando aí pro finalzinho do ano, né? 2020 já no apagar das luzes, já né? A gente tá com menos de um mês e meio aí pro fim do ano, né? Um ano que muita gente quer que cabe logo, né? Um ano que foi muito esquisito aí para muita gente, né? Teve essa coisa da pandemia, deixou muita gente aí realmente numa situação complicada, né? Mas enfim, é um ano que vai marcar a vida de todo mundo vai lembrar desse ano por muito tempo, né? E mesmo assim o ano já está dando aí seus últimos suspiros, ainda tem muita novidade chegando. Só essa semana a gente teve 3 lançamentos importantes, né? Tivemos a nova Toyota Hilux, que foi oficialmente apresentada, o Jaguar F-Type que chegou ao Brasil, né, um esportivo aí de alto nível aí, e lá na terra do Tio Sam foi apresentado o Wrangler com motorzão V8. O Gameiro dá até uma tremida ali na cadeira, né? Rapaz, já vou aproveitar o gancho aqui e dar meu bom dia. Pois é. Tá aí pelo Facebook também, pelo YouTube e nas ondas do rádio, né? A gente tá aí invadindo Campo Grande, Mato Grosso do Sul também. E Deus me livre, mas olha, Jeepão V8, Paulo, acelerei aqui, rapaz, o coração palpita, viu? Que me desculpem. O anti-bronco, né? Vamos chamar ele assim? Pois é, que me desculpem, né? Os amantes aí de motores elétricos, dizem que quem gosta de motor elétrico é dentista, né? Quem gosta de motorzinho, né? É dentista, né? Que a economia comprou no meio. A gente gosta de motorzão, né? Mas enfim, né? Eu acho que é realmente é importante, né? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente desse carro, né? E quando a gente fez a notícia aí nas nossas mídias sociais, principalmente, todo mundo, esse carro vai chegar, vamos ter um motorzão V8, a gente vai falar dele, tá bom? Então a gente vai dar uma passeada nesses lançamentos. Aqui no Brasil tem que se contentar ainda com 2.0 turbo, né? Com a gente está aqui o Márcio Coman, né, que é um especialista em mercado financeiro. Esse camarada está aqui, um amigo meu, que além de outras qualidades, é um colecionador de miniaturas de Fórmula 1. E por que ele coleciona Fórmula 1, miniaturas de Fórmula 1? Porque ele é um especialista no assunto, um apaixonado. Bom dia, Márcio. Chega mais perto do microfone aqui. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Paulo. Bom dia, Gameiro. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, né? Paulo, você me coloca uma baita responsabilidade de falar como especialista. Ficou até sem ar aqui. Fiquei até sem ar aqui, fiquei mal. Mas sim, cara, gosto muito de Fórmula 1, né? E as miniaturas são um quê a mais aí para essa coleção, para materializar tudo que aconteceu nas pistas aí durante um bom tempo, cara. E por que eu chamei o Márcio? A gente viu o Lewis Hamilton, né? Agora o maior campeão da Fórmula 1, já bateu, igualou aí o Schumacher, né? Com grandes chances de ser realmente o grande nome da história da Fórmula 1. Quem é esse camarada? Quem é esse inglês, né, que despontou? Esse monstro. Esse monstro. É o carro, é o piloto, é o talento. A gente vai falar um pouquinho da história dele, é bastante curioso. E eu vou explorar bastante o Márcio hoje, por quê? Quando a gente fez a chamada, né, você que pode ter recebido, você que está nos acompanhando pelo Facebook, muito obrigado por isso, né? E quando a gente fez essa chamada, algumas pessoas já perguntaram, acabou a graça para mim desde que Senna partiu e eu não assisto mais Fórmula 1. Então, uma curiosidade minha, quem são os pilotos, né, que ostentam a bandeira verde e amarela, que podem despontar aí no cenário das pistas? Então a gente vai falar sobre isso também. E algumas tecnologias, algumas curiosidades que você nem sabe, mas que nasceram nas pistas e vieram para o mundo real. Esses vem para ser usual no dia a dia, né? Mais ou menos assim. Começou a ser desenvolvida nas pistas e chegou aqui nas nossas ruas. Entre aspas, para o carro popular, né? Olha só, já vou dar o meu bom dia aqui pro pessoal que está com a gente. A Cassandra, né, do Combinando Comigo, está aqui. Está aqui também, né, o nosso João Carlos Gameiro, nosso fiel escudeiro. E lá de Portugal, de Terra Além Mares, está o Tony Feitosa. Tony Feitosa, né? Amigo nosso, colecionador também. Né? E eu fico só esperando o que o vai trazer das terras. O que ele vai trazer de miniatura. Né? Manda alguma coisa, com certeza, né? Porque, rapaz, depois que é picado pelo bichinho, né? É difícil sair dessa, né?
Pois é um hobby muito bacana, muito saudável. Tem alguns colecionadores também que estão nos assistindo aqui, né? Que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, né? E quando eu comecei aqui falando do Márcio, ele até trouxe aqui pra gente. Presta aqui para quem está, vou matar de vontade, de inveja, quem está nos assistindo aqui pelo Facebook, estou mostrando para vocês uma miniatura, tá? Do carro do Hamilton. E esse carro aqui tem uma história. Foi quando ele correu com o capacete do Nick Lauda, em homenagem ao Nick Lauda. Então, se você está nos vendo, você está legal. Se você não está, você está morrendo de inveja. É o que a gente está mostrando. E ele trouxe também um outro carro aqui do Senna. Cara, isso aqui tá? é uma joia. Tem que pegar por baixo, tomar cuidado. É um carro também que marca também conta a história um pouquinho desse aqui, enquanto eu vou mostrando. Não dá pra falar de Fórmula 1, inevitavelmente, em qualquer lugar do mundo, sem falar de Ayrton Senna, né? A Ayrton Senna tem grandes pontos emblemáticos, grandes corridas. E essa corrida é uma corrida de 92, que ficou marcada com o que aconteceu com o Nigel Mansell, né? O Senna estava ali, o Mansell entrou pro boxe, o Senna acabou conseguindo ultrapassar ele quando ele entrou no boxe. E o Mansell com muito mais carros, as Williams naquela época eram naves espaciais, eram considerados carros do outro mundo. E na época o Senna, aí, puro talento, o braço do Senna. O Senna controlou o cara nas últimas voltas e acabou ganhando essa corrida em Mônaco. Foi algo sensacional. O Mansell, quando saiu do carro, cara, teve que ser carregado. Eu lembro dois caras cena. Carregando ele porque ele ficou totalmente exausto. Né? E o Senna deu risada. Eu lembro também de uma cena que marcou muito. Eu aqui, viu? Não, eu arrepiei da hora que eu encontrei com o Márcio. Senna, quando ele teve um câmbio quebrado, ele fez uma corrida, acho que e ele não conseguia levantar a taça, e ele ganhou a corrida. E ele não conseguia levantar a taça de tamanha exaustão. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho, que está vindo o repórter CBN, de como essas tecnologias que facilitaram o pedal shift, por exemplo, câmbio automatizado, para você que não sabe, nasceu da Fórmula 1 e hoje está nos nossos carros. Então, muito importante essa tecnologia. Fica com a gente, tá? Daqui a pouquinho, depois da repórter CBN, a gente vem acelerando com o Márcio Como e falando das novidades da semana também. A gente já volta. Pessoal, a gente já tem alguns questionamentos que estão sendo feitos para nós aqui no Facebook e daqui são todos aqui com relação a esse nosso papo da Fórmula 1. A gente já vai falar de todos eles aqui, tá? O Cleison tá mandando aqui uma colocação muito interessante, então a gente já fala. A gente vai falar agora do nosso giro de notícias da semana, que tem a ver com todos os assuntos que a gente vai falar aqui, são interligados com o tema principal do programa. O que está acontecendo lá? A gente fala de Fórmula 1 e depois a gente vai falar também da Fórmula E, né? A Fórmula E é a fórmula de carros elétricos, né? Assim, eu gosto do barulho de carro, né? Então a Fórmula E é legal, bacana, mas eu só escuto o assovio do carro passando. É um negócio meio estranho para quem está acostumado com motorzão, né? E quem é da geração mais antiga. Quem assistiu os Jetsons, né? É aquele barulhinho. É o barulhinho dos Jetsons. Exatamente. Mas olha só, lá na Grã-Bretanha, o ministro britânico Boris Johnson anunciou essa semana que até 2030, ou seja, daqui a menos de 10 anos, menos de 10 anos, né? Ele vai proibir a venda de carros a gasolina e a diesel, ou seja, lá só carro elétrico, tá? Elétrico ou eletrificado. E até 2050 ele vai banir totalmente os carros movidos a combustão do seu país. E outros países também estão indo no mesmo embalo, na Europa, né? Tem uma vontade de até 2050 não se vender mais nenhum carro que não seja elétrico ou eletrificado no velho continente, tá? Isso é muito importante. Esse ano no Brasil a gente sabe que a venda de carros elétricos aumentou elétricos e híbridos, né? Aumentou mais de 200%. A gente estava até conversando, né, Gameira, por conta de você ter mais opções também à disposição. Não é só por conta de vontade das pessoas, mas é que começa a ter mais opções. O Corolla híbrido, né, que a gente vê é o mais em conta, em torno de 150 mil reais, né? Você compra um carro com a tecnologia híbrida e é um Corolla, né? Então você tem todo um apelo de vendas. Então, olha só que notícia, né? Vamos ver se isso chega aqui pro nosso mercado também. Vai demorar mais, só as montadoras aqui no Brasil, né? A Volvo tem investido bastante nisso, né? Tanto é que a linha dela pro Brasil é voltado para essa linha híbrida, né? Você vê todos os modelos. Também todos os carros da Volvo
né? Acho que até o ano que vem, final do Isso. ano que vem, terão algum impulsionamento elétrico. Exatamente. Né? São carros eletrificados que tem ou híbridos ou elétricos. Isso aí é muito interessante. Inclusive a gente está com um papo marcado com o pessoal da Volvo. A gente vai convidar o pessoal do concessionário aqui e da fabricante para a gente falar sobre essas tecnologias, que é um passo muito importante que está sendo dado. Olha só, na Argentina começa a ser vendida, o pessoal já pode encomendar a F-150. Gameiro que tem uma Raptor, parou aqui na frente da rádio só para fazer inveja pra gente, né? Jamais, gente. É que coincidiu a gente chegar junto. Se tivesse combinado, eu duvido que a gente ia chegar junto. Pois é. E assim, ó, aqui começa a ser, né? Já pode ser encomendada na Argentina, é a versão Lariat Luxury, é a caminhonete das mais tops, e preço é em torno de $70 mil, ou seja, quase R$370 mil numa conversão direta. Vamos ver quais serão os planos da Ford para trazer essa caminhonete também para o mercado brasileiro. Se está chegando na Argentina, eu não vejo nenhum impedimento que ela comece a ser vendida aqui também, né? Já pensou como uma F-150 aqui nas nossas ruas? Sensacional, né? Imagina. É bom demais, né? Muito Vendo oficialmente, fantástico. né? Isso é legal demais. E já tem confirmado, né? A Ram 1500, já tem especulação da Silverado. Então, eu acho que vem sim, viu? A 150 vai embarcar nessa onda aí. A gente já está com um convite feito das aqui para dia 3, agora já tem o lançamento da Ram 1500, depois a gente vai falar bastante dela. Falando em motorzão também, né, sem ser elétrico, mas um poderoso e voraz V8, né, a gasolina, a Wrangler lançou lá na terra do Tio Sam o famoso Wrangler com motor V8. Há 40 anos esse V8 não estava na linha da Jeep, né? E agora está aí, né? Um Wrangler V8, 481 cavalos, um animal, acelera de 0 a 100 em pouco mais de 4,5 segundos. E é realmente a gente tem matéria aí nas nossas redes sociais, escutar o borbulhar desse motor, rapaz, é realmente algo indescritível, né? Para quem gosta de motor, escutar um V8 acelerando, realmente é muito legal. Não tem planos ainda, é outro que está sem planos de vir para o Brasil. Aliás, a Jeep está devendo ainda o Wrangler a diesel, né, Gameiro? Positivo. Ainda não chegou nem o diesel, que vamos pensar ainda no V8 futuramente, mas é realmente um Jeep diferenciado. Tá? Eu acho que se ele chegasse aqui no Brasil ia custar mais de $500 mil, porque o Wrangler já está mais de 400 mil, né? Então esse daí, um V8, eu acho que bateria aí fácil na casa de $500 mil. E é icônico, né? Na verdade, esse V8 ele já veio com a história, porque ele foi apresentado como um conceito lá nos Estados Unidos, logo após o lançamento da Bronco, né? Foi bem similar. A Bronco surgiu, aí a Jeep veio com um teaser lá do Wrangler V8 conceito. E aí, pelo visto, agradou os americanos, né? Lançou de fato agora. E acho que não vem pro Brasil não, Paulo. Acho que se vier vai ser importação independente, né? E como você disse, vai custar mais de $500 mil mesmo. O Ademir Gonçalves, famoso Duda, né? Propriedade da dona Débora, está fazendo uma colocação interessante, que os carros na Argentina têm menor taxação. E, inclusive, quando a gente vai lá na Argentina, você vê muito mais modelos de carro, e quando você vai no Chile, tem muito mais ainda. Exatamente. Né? São praticamente todas as marcas estão lá. Mas, Duda, eu acho o seguinte, em chegando aqui na nossa região, uma Ram 2.500 que custa quase $380 mil, você tem fila de 90 dias para tentar estacionar uma na sua garagem. Você tem a Ram 1500, já temos aí o convite para dirigir o carro, próximo dia 3. E aí eu acho assim que a Ford não vai vai se esforçar, né? Em trazer também, porque mercado tem. Mesmo sendo caro, e ela vai vir cara pra caramba, mas eu acho assim, que eu apostaria as minhas fichas, quase todas, né, que a Ford não vai marcar toque e vai trazer a F-150. Né? E aí eu acho que abre espaço aí para até outras marcas, né? A gente tem a Tundra da Toyota, a gente tem a Nissan tem a Titan, né? A Titan. Então, quem sabe, já que o pessoal está comprando, né? E a gente sabe. Talvez seja a hora, né? Esse mercado, a gente estava falando aqui antes do nosso programa com o Aider Campos aqui do CBN Agro. Né? O agro tá bombando. E essa galera que tá comprando caminhonete. Então, eu acho assim, por mais que tenha as taxas, eu ainda assim apostaria na vinda da F-150 e de outras marcas também, né? Já com a chegada da
Ele tá falando que o público da RAM é diferente do comprador da Ford. Vamos ver. Vamos não, então, mas é assim, né? Pegando um gancho na conversa. Hoje uma picape pequena, vamos falar aí da líder da estrada, ela tá partindo aí de 65 mil reais, não, pelo menos. Vamos falar da... Aí você vai... Aí a Toyota que foi lançada na Hilux. Exatamente. Aí a picape média hoje, ela tá 200 pau. É 200 mil a 242 mil. 242 mil reais. Então... A Toyota SRX 4x4. E o papo reto é o seguinte, gente. A RAM já tá 380, como a gente já disse. E nesse meio termo, vai casar a RAM 1500, vai casar a 150, que vai ficar custando aí apenas 320 mil, 300 mil, vai ficar nessa casa aí. Né? Ironicamente falando apenas, claro, mas é realmente... Ai. Eu fico só no gosto, viu? Porque o meu salário não valorizou tanto que o carro valorizou no Brasil. Pois é. A Toyota, aliás, que lançou essa semana, né? Assim, a gente ainda não teve a oportunidade de andar. Né? A gente tá doido para realmente andar na Hilux e ver se ela vale o que custa. Porque tá mais potente. Aumentou, né? Então a gente precisa ver a dirigibilidade. Né? Foram vários aprimoramentos mecânicos que a Toyota colocou na picape. Tecnologia, principalmente a central multimídia que todo mundo criticava, a gente criticava sempre a central multimídia da Toyota, que realmente é ultrapassada, né? É pouco intuitiva. Agora, sabe o que me chamou a atenção na Hilux? O reloginho. Continua. Rapaz, eu acho que essa japonesada lá do Japão, não a japonesada. Foi barato mandar fazer 1 milhão de relógios que tá usando até hoje. Eu acho que deve ter comprado assim, uns 2 milhões de relógios. Mais, eu acho. Olha. Encomendou e tá lá, tem que gastar em todos os carros. Mas, eu até fiz esse comentário, aí você vê como é que são as coisas, né? Aí um internauta, um seguidor nosso, ele falou assim: Paulo, mas você já viu o quanto é útil esse relógio? Aí eu tive que ficar quieto. Pode ser ultrapassado, pode ser destoar até do painel. Você tem no Corolla também o mesmo reloginho. Mas na boa, cara, você olhou ali, é muito fácil. Né? É a hora sempre disponível. Continua com o botãozinho ali, porque fácil de ajustar, não tem. Exatamente. Nas outras centrais multimídia, você tem que ficar procurando no painel, geralmente está no cantinho, às vezes está na frente do motorista, às vezes está na central multimídia. No meio do painel. Você fica caçando a hora. Na Toyota, você já sabe que é relógio tradicional. É o reloginho ali. Da Toyota. Muito legal, muito legal. Bom, demos o panorama, chegou também o Jaguar F-Type, 404 mil reais. A partir dele. Carro lindo, né? Sutis mudanças estéticas, né? Para dar aquele ar de novo. Mas é um Jaguar, o carro realmente maravilhoso. Já está nas concessionárias. Aí você viu, né? A Jaguar, ela viu, Márcio, ela fez uma parceria com a Hot Wheels e eles lançaram junto. Na verdade, não é que lançaram, mas o filme de lançamento do F-Type. Eles fizeram uma parceria com a Hot Wheels. Fizeram a miniaturazinha do carro. Isso, e é o carro andando por onde fizeram um carro muito legal. Tá no Auto News desse fim de semana. Se você não viu hoje, pode ver amanhã cedo. E muito bacana esse carrinho. Eu falei, se eu não posso ter um F-Type de verdade, vai ter o Hot Wheels, a miniatura, né? E eu vou te falar, ainda não vi pra vender não essa miniatura, viu? Ainda... O Paulo fala isso porque eu falo que Hot Wheels é brinquedinho, né? Tem uma guerra. Não é miniatura, né? Então, tudo bem. Mas assim, ó, eu só fazendo preconceito. Não, de forma alguma. Só fazendo um parênteses, né? Porque eu sei que tem alguns colecionadores de Hot Wheels que estão nos ouvindo também. Eu aprendi a admirar o Hot Wheels, porque eu gosto de colecionar, eu sou um colecionador de miniaturas. Eu comecei com o Hot Wheels também. Né? Então, mas eu gosto dos que o Hot Wheels sempre foi muito exótico, né? Não, aí eu vou te falar. É mesmo? Aí é a visão de quem não conhece, me desculpa. É mesmo? Rapaz, agora toma. Toma, rapaz. Não conheço, então, vou estudar. Porque o Hot Wheels, quando a gente começa a estudar, e você tem, vamos falar de escala, eu gosto de colecionar aqueles carros maiores, são 1 para 18. E eu tenho foco em carros de cinema. Tem vários carros que foram astros nas telas e eu tenho as miniaturas. E são carros mais caros, mais detalhados e tal. E essa escala é 1 para 18. Por quê? Esse carro, ele a grosso modo, é 18 vezes menor do que o carro original. O carro da Hot Wheels, ele é 1 para 64. Ou seja, ele é 64 vezes menor. Se você conseguir comprar um Jaguar F-Type desse, se você encontrar ele para vender, você me avisa e compra um para mim que eu compro o de você, quem quer que esteja escutando. Então esse carrinho é 1 para 64. Então ele é 64 vezes menor. Aí eu comecei a estudar os carrinhos da Hot Wheels e eu comecei a ver a riqueza
de coleções, de séries, e aí eu comecei a me apaixonar também pela... Existem as embalagens que tem até a corzinha, uma bolinha verde, uma bolinha amarela, que significa qual segmento, cada coleção dela. Aí tem esses que você está falando... Tem os exóticos. Tem os exóticos, é uma linha da Hot Wheels. Tem pneuzinho de borracha e tal, tem um detalhe. Tem os Terrantas. Então tem vários tipos de carrinhos, né, de miniaturas, que são muito legais. Inclusive, você acha praticamente todos os carros de cinema na configuração Hot Wheels 1 para 64. Mas esse é um papo para a gente falar de uma outra vez. Até eu quero trazer de novo alguns colecionadores aqui, porque é um papo que sempre rende. Eu duvido se você gosta de carro, se você, como nós aqui, né, a nossa equipe, é também apaixonado por essas máquinas. Duvido que você não tenha uma miniatura em casa, na sala, né? Uma pelo menos. E se você já nunca brincou também com Hot Wheels Matchbox, tá aqui o Tony, que está lá em Portugal. O Tony é um especialista nisso. O Tony foi presidente do nosso clube de miniaturas aqui, é uma fera, né? Uma fera mesmo. Mas, pessoal, vamos já falamos aqui das notícias, agora vamos entrar aqui no tema, né? O programa assim, a gente tem as notícias e temos o tema, que hoje o nosso tema é Fórmula 1. A gente assistiu aí na semana que passou aí o Valdir caprichado na trilha sonora. Então, o que acontece? Nós vimos aí um recorde de um gigante da Fórmula 1 hoje. É o piloto inglês, que é assim, o Lewis Hamilton, para mim é um ícone, né? Uma das feras. E aí quando a gente começa, que a gente já até começou a conversar com uns ou outros aqui, e as pessoas já vão respondendo a gente no Instagram, no Facebook, né, em todas as mídias que a gente tem. E eu já vou até começar aqui com a colocação do Cleidson Lima, até para a gente contextualizar a Fórmula 1. Ele diz o seguinte, né, que a Fórmula 1, as pessoas vêm perdendo o interesse pela Fórmula 1. E eu já vou falar de uma outra colocação que me fizeram também. Eu falo assim, depois de Senna, os domingos de Fórmula 1 perderam totalmente a graça, né? Márcio Como, você que é um especialista no mercado financeiro, mas que é um apaixonado, que conhece muito, e o Como, o que eu acho interessante? Ele trouxe duas miniaturas aqui, que ele comprou fora, na Alemanha, né? Na Alemanha e Japão. Alemanha e Japão, são miniaturas extremamente exclusivas, numeradas, né? Feitas de resina, né? Se você... Depois, até na nossa matéria que vai ficar no JP News, a gente vai colocar as fotos dessas miniaturas. Então você depois pode acessar também o site e ver um pouco dessas duas miniaturas. E por que eu falo isso? Ele coleciona miniaturas que têm uma história. Então todos os carros que ele tem, eles têm uma ligação, eles têm uma história, né? São carros que significam algo. Na sua visão, como está hoje a Fórmula 1? Porque eu vou te fazer uma análise minha, né? Os pilotos hoje, a gente pensa assim, puxa, é mais escuderia, é mais equipe do que braço de piloto. É isso mesmo? Será que essa massificação de carros cada vez melhores, os pilotos perderam destaque? Como é que funciona isso daí? Como é que você vê hoje o cenário da Fórmula 1? Paulo, importante de tudo é falar que Senna é incomparável, tá? Falar de Fórmula 1 e não falar de Senna, não falar da referência mundial que Senna tem para todo mundo é incomparável. Acredito eu, e isso é bem exemplificado com a atitude de vários pilotos que tem por aí, que todos eles até hoje, várias pesquisas que acontecem, miram Senna como um grande cara, né? Pilotar um carro daquela época, pilotar um carro da maneira que pilotava, ponto inquestionável. Falando sobre os novos talentos e tudo mais, indiscutivelmente o Hamilton ele tá aí. E o que é bacana, né? É um cara que não é só quando ele vem no Brasil. Ao redor do mundo onde ele tá, ele faz questão de falar do Senna. Ele faz questão de mencionar do Senna. Ele se emociona, né? Ele traz a bandeira do Senna muito evidente. E o cara tem uma história fantástica. O Hamilton ele começou a correr de kart por volta de 7, 8 anos de idade. E aí quem tiver curiosidade, entender um pouco da essência da família, onde o pai tinha lá 4 empregos e tudo mais para poder sustentar e montar o carro dele. O primeiro kart dele, Paulo, ele era o 6º dono. Ele brinca que o kart dele andava de lado, tá? E o cara ganhava. O cara ganhou o campeonato. O cara se deu bem. Então aí prova que não é só máquina. Não é só máquina. Aí a gente vai chegar, não é só máquina, tá? A máquina é um complemento. Se você não souber utilizar a máquina, não faz sentido.
por volta de, acho que 98, 97, ele já era bicampeão britânico de kart, o mais novo. Foi quando, finalmente, eu falo que ali foi a chance, foi a grande porta de entrada, o grande momento da vida dele. O pai dele, Paulo, ele fez um livro para pegar autógrafo. Nesse dia, né, na entrega do bicampeão lá do Mundial de Kart, quem estava lá? Ron Dennis, chefão da McLaren. Exatamente. Que todo mundo sabe que não dá para falar de Senna com o Ron Dennis, pô. Ron Dennis foi um grande parceiro do Senna, o cara que levou o Senna para McLaren e tudo mais. E o Senna, o Hamilton foi com um livro para ele. Pegou um autógrafo dele e falou para ele: o senhor me dá um carro que eu quero ser campeão do senhor. Falou isso, ele conta isso, acho que tem uma entrevista que ele fala. Aí o Ron Dennis escreveu no livro para mim: me procura daqui 9 anos que eu te dou o contrato. Ele foi contratado com 13 anos de idade pela McLaren para começar no sênior. O repórter CBN. História tá boa. A gente vai para o repórter CBN e você vai saber o que aconteceu com o Mansell a partir desse autógrafo que ele ganhou. Com Hamilton. Estamos voltando, acelerando aqui. A gente saiu falando pro repórter CBN, o Márcio estava contando uma história muito interessante, que é a história do Hamilton. Né? E esse cara realmente ele é admirável, né? Porque ele veio de baixo, né? De baixo, então, só concluindo a tua história, ele realmente, você falou, né? Eu li uma reportagem sobre ele, que esse primeiro kart dele, ele tinha um cara que sempre andava na frente, era o sexto dono do carro com um kart usado e tal, que não era adaptado a ele. E aí tinha um cara que só o filho do Button. Não é do Jason Button, não. Era do outro piloto da época lá, me fugiu agora o nome. Mas era filho de piloto que tinha todas as condições. E tinha grana, né? Mecânico exclusivo, peça exclusiva, só pneu novo. E o Hamilton ficava sempre ali atrás, né? E o pai dele, né? Que você falou, o cara, 4 empregos, realmente apostou certo, né? Na carreira do filho. Hipotecou a casa, comprou um motor, né? Quando botou o motor no kart do menino, acabou. Começou a andar na frente de todo mundo. Acabou. Né? Interessante isso. Então realmente é um talento que veio de baixo, que foi construído, né? Sem dúvida, cara. E é uma história muito bonita entre pai e filho, né, cara? Que tem que ser lembrado também. O pai depositou tudo. Na verdade, ele praticava boxe, né? O nome do Lewis é em homenagem ao grande lutador lá, o Carl Lewis, né? E cara, ele praticava, ele sempre falava que ele era pequenininho, raquítico e tal. Sofreu muito bullying naquela época, ele fala sobre isso. E o pai sempre falava: desconta na pista, vai lá e ganha. Você não vai brigar, você não vai bater porrada, vai lá e ganha. E voltando a dizer, cara, com 13 anos de idade ele assinou com a McLaren. E aí começou essa história dele na McLaren. Primeiro ano do cara na Fórmula 1, em 2017. Quem que era o cara que estava com ele? Nada mais, nada menos que Fernando Alonso, que já era campeão mundial. Cara, ele engoliu o Fernando Alonso. Ele tava se lixando para Fernando Alonso. Paulo, ele perdeu o campeonato 2007, no seu primeiro ano de estreia, por 1 ponto. Tá? Que perdeu, na verdade, quem ganhou foi o Kimi Raikkonen, que acabou ganhando o campeonato aqui no Brasil. Né? Mas é aquilo que eu te disse. Não dá para falar de Hamilton, não dá para falar de nenhum piloto sem falar do Senna. Em 2018, uma das visitas que eles fazem fora do percurso, teve um evento da Petronas, que é a patrocinadora da Mercedes, né? Combustível da Mercedes, na verdade, onde o artista Nuno Cobra pintou uma réplica de Fórmula 1. Fez uma pintura estilizada e nesse evento estava Viviane Senna. Acho que foi uma das poucas vezes que eles se encontraram. E quem quiser ver isso está no YouTube. Foi emocionante. Tanto ele quanto ela choraram. Porque o que ela falou? O Senna, ele falava que para mudar o mundo tinha que ser através das crianças, através da educação. E que o Hamilton era uma criança que foi influenciada pelo Senna e estava ali. Pô, cara. E o Hamilton, aliás, que é um grande acertador de carro também, né? A gente vê sem dúvida. Que os pilotos, tem gente que fala assim, mas o piloto ganha porque não é o piloto, é a equipe. Mas não. Né? Quando a gente começa a perceber a importância do piloto, essa sinergia que ele tem com a equipe, e ele é realmente um grande acertador de carro. Agora, como a gente está, assim, infelizmente, o tempo passa voando aqui. Voa, né? Assim, quem você enxerga aí, uma pergunta que também sempre fazem, né? Poxa, a gente não tem mais as alegrias de domingo. A gente tem alguma esperança de ver um brasileiro, né, subindo aí nos pódios aí da Fórmula 1? A curto espaço a gente não tem. A gente tem 2 nomes, que é o Pietro Fittipaldi, que hoje ele é piloto reserva da Haas,
que está aí disputando talvez uma vaga pela Haas, mas acho um pouco improvável, porque não teve grande destaque nos eventos, nas outras categorias que ele fez. E um cara que é bacana, um cara que tá bem, que ganhou corrida, que tá na Fórmula 2, né, GP2, na verdade, que é o Sérgio Sete Câmara, que é piloto reserva da RBR, né? Então, assim, tem a vaga do Kvyat, lá, o genro do Piquet, né? Que ele tá ali, pode ser que sim, pode ser que não, mas aí, cara, tem muita coisa. A Haas, principalmente, tem a Academia Ferrari que vai querer colocar a gente ali dentro, né? Mas é isso, infelizmente, cara, vai demorar um pouquinho pra gente ver brasileiro aí na frente, cara. E assim, e a gente falando ainda em essa herança, né? A gente, acompanhou a trágica história do Schumacher, né? Que realmente foi um grande campeão, né? Numa fatalidade, num acidente esquiando, e é uma incógnita ainda até saber como ele está, né? Mas a gente lê também que ele vem acompanhando da forma que ele pode, a gente não sabe como, né? O seu filho também, que é o Mick, né? O pessoal chamam de Mick. Mick Schumacher. Tem também, é uma promessa também, parece que ele pode ser que vá agora para a Fórmula 1. É uma promessa, ele com 21 anos de idade agora, é uma promessa para ocupar até essa vaga na Haas, né? É a única vaga que está aberta lá ainda, então há uma grande expectativa. Falava-se muito dele na Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo acabou renovando com o Giovinazzi e o Kimi Raikkonen, que continuam, mas ele tem aí, acho que um grande peso para fazer vez aí para entrar na Fórmula 1. E tem várias notícias a respeito do Schumacher. O Jean Todt, que foi um grande parceiro dele, fala que ele se comunica pelo olhar, né? Uma grande especulação, que ele não fala ainda, mas que ele pisca e tal, e tem acompanhado, como você disse, tem acompanhado o filho aí. É uma boa notícia saber que o cara pelo menos está vendo alguma coisa. Aí o Arno Daimler é um amigo nosso também. Ele está falando assim, ó, Nuno Cobra foi o preparador físico do Senna e o Eduardo Cobra que foi o cara que pintou o mural. Isso, e assim, eu fui nessa inauguração aí desse mural lá em São Paulo, quando a Audi pintou um A3 em homenagem ao Senna. Muito bacana isso. Agora, outro detalhe também, né, o Common, a gente vê também que muitas das tecnologias que são usadas nos carros de Fórmula 1, elas chegam também às pistas. Quer ver um negócio que você nem deve imaginar? O espelho retrovisor. Ele nasceu, né, lá nos anos 1911, né, de um piloto que um chefe de equipe falou, puxa, a gente precisa ver quem está vindo atrás. E colocou um espelho retrovisor no carro, e dali nasceu o espelho retrovisor. Bem na frente do carro, na verdade. Olha uma coisa interessante, né? Bacana. Aí você fala do volante, né, cara? Se você olhar o volante do teu carro hoje, cara, ali uma herança da Fórmula 1. Um volante muito funcional. E quando começou o câmbio borboleta, que todo mundo... Tinha cara que achava que estava na Fórmula 1, podia trocar o câmbio ali, cara. Tem tudo isso. Né? E aí vem a questão da segurança. Freio a disco surgiu aonde? Na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um grande berçário de tecnologia. Laboratório. As pistas em si, né? Todas as fórmulas, né? A Fórmula 1 é a top das galáxias, vamos falar assim. Mas tem todas as corridas ali, né? Você pega turismo. Né? Quer ver hoje que é algo obrigatório? Controle de tração e estabilidade, né? Nasceu na Fórmula 1. O desenvolvimento de pneus, que você vê assim, um pneu na chuva, né? A gente estava falando aqui do Senna, que era o rei da chuva. Um pneu para ser desenvolvido com segurança, para chegar no nosso carro, você tem um laboratório, que são as corridas na chuva e, como você falou, os extremos. Então, tem muito que nasce nas pistas e que vem para o carro real. O aprimoramento de combustível, muito interessante, porque, se você precisar de um carro de alta performance, que tenha menos desgaste mecânico, o combustível é fundamental. Então, nesse quesito, também a Fórmula 1 contribui muito, né? Quer ver? Que mais? Ele está falando aqui, ó, o câmbio automatizado. Ele está falando de câmbio de borboleta, né? Não é só o borboleta, o troca rápido, essa troca cada vez mais rápida, né? Uma marcha, a gente começou campo de dupla embreagem. Dupla embreagem, exatamente. Começou assim, tem sempre uma marcha já engatada ali, né? Então realmente tem detalhes muito interessantes, né? Então, a gente vê, eu sinceramente, a Fórmula 1, ela faz parte da minha vida desde pequenininho, né? A gente teve aí grandes campeões na minha adolescência. A gente teve, começamos com o Fittipaldi, né? Que foi realmente um grande campeão, um grande nome das pistas brasileiras. A gente teve o Piquet, que foi também outro gigante, né? E muita gente até fala, puxa, o Piquet realmente era o piloto. Quem não lembra os mais antigos vão lembrar, né? Os duelos de Piquet e Mansell,
né? Que era um outro piloto também muito agressivo. Era treta, né? Né? Os caras eram treta, viu? Tanto Os que caras fizeram eram aquela homenagem embaçados. lá, né? A própria Ford fez a homenagem de colocar os dois lá confusa numa briga. Os caras Exatamente. moeram o carro, destruíram o carro. Muito interessante. Então, assim, e agora a gente fica nessa, né? O futuro da Fórmula 1, a gente tem aí a Fórmula Elétrica, a gente falou hoje do lance da evolução dos motores elétricos, você tem a Fórmula E, né? O que você acha da Fórmula E? Só para dar uma... Cara, a Fórmula E, ela tá, na verdade, no modelo embrionário, como a gente fala, né? Ela vem aí como uma grande alternativa. Você citou a questão do Reino Unido não vender mais combustível. Eu acho que isso é pouco, bom, na minha opinião, improvável, porque aí você tem um mercado muito grande de petróleo que envolve esse negócio. Já foi cogitado até colocar um sonzinho de motor nos carros elétricos, porque os caras sentiam falta. Não, isso falta, assim, e é perigoso até porque as pessoas que andam, que Não interagem, não escutam o carro chegando. Não escuta o carro chegando. Então é muito importante. Cara, que bacana. Ó, a gente tinha muito pra falar aqui, tem muito pra falar. Tem muita história. E sabe quando a gente termina, quando a entrevista é boa? Cara, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Legal, Tem muita cara. história aí, né? Tem muita coisa, então, cara. Tem muita coisa boa pra falar. Tem. Quando a gente fala de Fórmula 1, de competição, de tecnologia, né? Tudo interage, é muito íntimo, né? A gente está falando só de Fórmula 1, mas você tem todas as provas de WRC, Tudo, você tem Sim, todos os ralis, DTM, né? tudo. Então são veículos também que são desenvolvidos até para um uso mais severo. A picape que o Gameiro veio hoje aqui, uma Raptor, né? Uma F-150 Raptor, foi desenvolvida também com tecnologia off-road. Então você pega uma picape dessa e anda num asfalto como o nosso, que às vezes parece que é pior até do que uma prova off-road, né? Então você tem aí uma qualidade de segurança, de construção. Então a gente nem falou de chassis também, tem muita coisa que pra foram falar. ficando mais leves e mais resistentes com o passar do tempo. Então muito do que a gente vê hoje nos nossos carros nasceram lá nas pistas. A utilização da fibra de carbono, por exemplo. Pois é. Que começou no Fórmula 1, depois veio. Então isso é muito bacana. A gente infelizmente tem que desligar os nossos motores. Luciane Mamoré já está doida aqui para acelerar, já está rondando, né? Daqui a pouco ela vem aqui com Viva Casa. E como, muito obrigado, né? Ó, falei, ela já entrou, já invadiu os estúdios E aqui. aí? Tá aqui Dona Luciane Mamoré, que já vem acelerando com Viva Casa, né? Que tem aí eu gosto muito. Cuidado. Olha aí, ó. Meninas não. Coração foi. Meninas. Meninas, ela tá namorando aqui a miniatura do Como. Ela pegou a tampinha, saiu de cima, como até deu uma Melhor tremida. tirar a tampinha, pelo amor. Deu até uma tremida aqui, né? Então, assim, muito bacana. Então, eu gosto muito de ouvir a Luciane, quando ela vai, tô saindo da rádio, eu vou ouvindo ela, né? E é muito interessante quando ela fala, e como tem ligação entre o mundo da decoração, o mundo da casa, as garagens, a eletrificação, automóvel, casa, assim como a gente sempre Tudo tá ligado, né? Falando com o Éder, né? Então, bacana. Ô Lu, o que você vai trazer hoje pra gente? Hoje vamos falar de design, claro, vamos falar de design autoral de mobiliário e todo esse processo, desde a floresta até a marcenaria, passando pelo desenho, tá muito bacana o nosso programa hoje. Vocês estavam falando do Senna? Meninas também ficaram com aquelas imagens todas, aliás, eu acho que é uma questão de todo brasileiro, né? Não lembramos de todos esses detalhes que vocês lembram, mas tem toda aquela alegria dos nossos domingos, né? Ficou essa energia para nós. O pam. Pois é, o Senna realmente deixou saudade. Né? O pam, é essa. Então vamos lá, acelere bora. aqui com Dona Luciane Mamoré. Valeu. Tá? E vamos ver, né? Eu gostei muito da sua conversa da semana passada, né? Dessa coisa dos móveis, tudo é muito interessante. Legal. Tamo junto. Bom demais. Vamos embora acelerar. Bora. Valeu, obrigado. Valeu, time. CBN Motors, com Paulo Cruz.